Está vendo ali Melitopol, Zaporizhia e ali Donetsk. Então, e Kherson à esquerda ali. Cadê? Kherson mais à esquerda. Tá. Então, Kherson, os ucranianos já conseguiram recuperar no fim do ano passado. Isso, na verdade, é um mapa da primeira fase da Rússia. A Ucrânia não está tão próxima ao Mariupol. Isso. Esse mapa é, na verdade, logo depois da tomada russa de Mariupol. Mas a partir do momento, né, Gunther, que você está dizendo, se os ucranianos chegarem no Mar de Azov, que é à direita da Crimeia, a situação da Rússia fica muito complicada para defender. Deve ser essa estratégia, então. Sim, deve ser. E aí você tem essa população que ainda está motivada, que está perdendo gente pra caramba. Tá morrendo ucraniano pra caramba, gente. Os vídeos que estão saindo assim é literalmente a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheira, que foi famosa, todo mundo acho que já deve ter lido, ouvido. É uma guerra de trincheira. Filme, aliás, muito bom. Recente agora, chamado Nada de Novo no Front. Que é muito... você já assistiu? Assistia demais, é muito... Sim. Então, mas está praticamente isso com um equipamento mais moderno. Então, apesar disso tudo, os ucranianos ainda estão dispostos. Porque foi aquilo que um representante do governo ucraniano, agora eu não estou lembrando qual, acho que não foi o ministro das Relações Exteriores, falou para o Celso Amorim, que é o assessor especial do presidente Lula, quando ele visitou lá Kiev. Se invadissem a Amazônia, vocês negociariam? É simples. Então eles... Para entender como que o povo está sentindo. É aquilo que o ucraniano está sentindo. Nosso território foi... Você quer que agora eu pare para negociar, e esse cara que não respeitou nenhum acordo, que me atacou e invadiu, ele fica com o território? Eu concordo. Assim, eu acho que, inclusive, a forma como o governo brasileiro conduziu essa questão produziu um desgaste muito grande, ao meu ver. Teve um custo diplomático enorme. Mas ele foi obrigado a se posicionar assim? Não. Ou foi de graça? Então, isso para aqui. mim foi a primeira questão. Hoje, eu acho que nenhum país consegue mediar, em parte porque os dois países não querem atualmente. Nisso, até o Lula está certo. Ele diz, olha, os dois países não querem negociar. Para o Putin é politicamente inviável você se retirar, inclusive porque se der muito errado, a Rússia, o Putin pode entrar na história como um presidente que depois de anexar a Ucrânia teve que entregá-la novamente. Então isso obviamente para ele é péssimo, não dá. Para o governo ucraniano e para a população ucraniana, assim, isso não eu acho que aqui não aparece tanto assim. Porque tem essa narrativa, porque os ucranianos não aceitaram a ocupação russa para acabar logo com a guerra. A Rússia vem bombardeando alvos civis, vem conduzindo também de forma sistemática abusos à população civil, de uma forma que a aceitação da presença russa em território ucraniano para a população é inviável, porque existe uma narrativa explícita de não só ocupar, mas de acabar com a Ucrânia, né? Ou seja, e há uma história durante todo o século XIX na Rússia de combater o idioma ucraniano em território ucraniano, de promover a cultura russa, ou seja, de promover uma mudança cultural, e não há dúvida na Ucrânia de que isso seria a política. Então, por isso acho essa insistência do presidente Lula de querer negociar, eu acho que acaba sendo um pouco sem... É pouco plausível hoje que a Ucrânia ou a Rússia dissesse, tá bom, vamos realmente sentar, conversar, porque do ponto de vista ucraniano, um cessar-fogo não faz o menor sentido, porque o que acontece? Vamos supor que amanhã começou a cessar-fogo. Os russos vão se consolidar nesse território e vão ter tempo para renovar suas tropas, fazer mais trincheira, etc. O tema vai sair do noticiário ocidental. E que isso é fundamental. Os ucranianos precisam, isso tem sido assim realmente
Eles O têm uma Zelensky operação conseguiu. midiática, obviamente, sem aquilo não teria dado certo. Não. Eu falo com amigos na Alemanha, os caras acompanham a guerra todos os dias. É claro que é perto e realmente assim, os colegas da Polônia, nos Bálticos, eles têm medo da Rússia. Né? Eles querem, assim, ontem a Alemanha anunciou que vai mandar 4.000 tropas de forma permanente para a Lituânia. E o governo da Lituânia pediu isso, não é a OTAN. A Alemanha está mandando isso. Não, eles assim, festejaram, porque se sentem ameaçados. Então, se tem um cessar-fogo, o negócio pode sair da mídia e aí a pressão política para a continuação do envio de armamentos cai e a Ucrânia fica mais vulnerável, que é um país em colapso total, né? Ou seja, a economia ucraniana sofreu muito mais do que a economia russa, por enquanto. Né? Ou seja, está em colapso completo. Assim, né? A Rússia perdeu muitas pessoas, mas a Ucrânia perdeu muito mais e muitas pessoas fugiram. Eu, na minha última viagem agora, há alguns meses para a Europa, eu saí para jantar na Alemanha, num restaurante meio badalado, assim, em frente tinha... Agora faz 3 meses. Ah, tá. E tinha em frente, assim, um monte de carro ucraniano e um monte de carro russo. Das elites. Nossa. Entendeu? Então, assim, a Ucrânia também perdeu muita gente boa que está lá na Alemanha, que está nos Estados Unidos, etc. Porque se você antecipou o que ia acontecer, você mandou seus filhos saindo do país. Hoje, homem não pode mais sair. Não pode sair. Não pode sair. Então, assim, a Ucrânia está numa situação terrível também e que precisa manter esse assunto na mídia. Né? Por isso, tanta ênfase. O Lula falou, o Zelensky está o tempo todo na TV. Porque é a forma da Ucrânia conseguir garantir o envio contínuo de armamentos. Então, assim, como não tem chance de negociar isso atualmente, o Lula falou tanto desse tema que acabou causando uma fricção com países ocidentais que quando o Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, e várias outras lideranças europeias vieram ao Brasil, o Lula foi à Europa, metade do tempo falando da Ucrânia. E eu estou dizendo assim, eu acho que a postura de neutralidade brasileira está certíssima. O Brasil não tem o que se envolver nisso. Agora, se você começar a enfatizar isso e falar umas coisas assim... Os dois são culpados. Ou assim, por que a Ucrânia não vai entregar a Crimeia? Meu Deus. Então, assim, eu não acho que isso produziu ganhos concretos. Por exemplo, a Turquia de fato fez um jogo sofisticado de neutralidade. Exatamente. Agora, uma posição extremamente enviando complicada lá, né? Mas assim, mantendo laços, o Erdogan e o Putin mantêm uma relação e com a Ucrânia também. Só que quando os Estados Unidos e os europeus falam com o governo turco, eles não insistem tanto porque, enfim, a Turquia tem lá a sua posição, que de fato é fundamental nesse conflito, e o Brasil meio que insistindo para estar à mesa numa situação que hoje não tem solução. Então eu acho que perdeu-se um pouco... Israel saiu dessa ideia também de negociação, de ajudar? Eu acho que por enquanto... Israel quer uma posição neutra, não quer se envolver. Primeiro também para não abrir espaço para uma tentativa de intromissão maior na questão palestina. Segundo, é uma relação muito boa com a Rússia e uma relação muito boa com a Ucrânia. Tem relação boa com os dois lados. Eles não têm esse envolvimento direto, explícito. Então, por que se envolver nisso? Então, Israel ficou, vários governos se mantiveram nessa posição, não votaram contra a invasão da Ucrânia pela Rússia na Assembleia Geral, condenaram essa invasão, mas não aplicaram sanções. E o que o governo americano e europeu fizeram? Nada. Não tem que fazer. Porque Então, não dá para exigir que todo mundo nesse momento. Não tematizar, eu acho que teria possibilitado focar mais nas questões mais relevantes para o Brasil, negociar mais apoio para a proteção da Amazônia, avançar na ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Quando o Lula foi para o G7 no Japão, eu acho que foi uma grande chance desperdiçada, assim, porque ele poderia ter dito, gente, vocês estão falando tanto a guerra na Ucrânia, a minha guerra aqui é contra a pobreza, contra a destruição ambiental. Então, assim, vocês estão gastando milhões aí nessa guerra, a gente precisa de apoio também.
Isso teria colocado ele numa situação... Com E aí certeza. ninguém ia criar... O Brasil vai ficar de que lado? Não importa. Eu estou aqui com um tema de relevância global, que é, querendo ou não, até mais importante do que a guerra na Ucrânia, é a guerra contra o aquecimento global, etc. Então, eu acho que aí houve... Não sei se foi um... Eu acho que eu considero assim uma situação... não ideal, e eu espero, na verdade, que nos próximos meses o Brasil enfatize um pouco menos essa questão, porque a chance de ganhar algo com isso não é muito grande. Se depois houver um grupo de países mediando, etc., o Brasil vai fazer tá, parte. claro, assim, Sim. né? Mas não tem o perigo do Brasil pender para a Rússia, né? Olha, se você Seria muito burrice, né? Pelo embaixador Celso Amorim, sim. eu diria assim, a ele que tá. percepção ocidental. Mas assim, também o Brasil precisa pensar nos seus interesses. Eu acho que, a princípio, o objetivo brasileiro é manter laços produtivos do ponto de vista econômico com a Rússia, com a China, com o Ocidente, com a América Latina, com a Ucrânia, com todo mundo. Claramente, hoje, a postura brasileira gera mais fricção com o Ocidente do que com a Rússia. Tanto que o chanceler russo foi recebido aqui como um grande amigo, né, o Lavrov. Tem uma coisa, só que Sim. acho que em diplomacia todos os gestos são importantes. Lavrov é o braço direito do Putin em política internacional, tá? Desde o começo como ministro das Relações Exteriores do Putin. Alguém que não fala uma palavra sem ter pensado muito antes e de forma a passar uma mensagem. Ele ter tirado uma foto publicado que ele estava no avião e chegou de roupa esportiva em Brasília é para passar que mensagem? Que mensagem que ele passa? Eu tô chegando, Tô à vontade? tô à vontade entre amigos. Em todas as viagens ele sempre desembarcou de terno e gravata. Entendi. Mas para passar uma mensagem. Ou seja, eles também já... Esse é um ponto... Eles começaram a usar isso contra, né, a favor deles. Para quê? A Rússia não está isolada, tá vendo? O Brasil está com a gente? Eles estão usando isso? Não, ele disse... Passa nós essa imagem. pensamos de forma igual sobre esse conflito, disse estando aqui. Agora, eu acho importante destacar assim, eu acho que o Brasil não deve se afastar da Rússia, porque é um fornecedor fundamental de fertilizantes. Dava para mudar. Dá, mas assim, não há Dá, ninguém... tá. Assim, se o Brasil tivesse comentado essa questão com menos frequência, eu acho que ninguém ia se impressionar Ninguém. o Brasil para o Brasil ficar... Tá de boa. E tem muitos Total. outros desafios que o país enfrenta. Então isso acho que foi um pouco, talvez, um ativismo excessivo, talvez, porque talvez lá na frente vai haver alguma mediação, mas por enquanto... Estamos longe disso. O Oliver tem essa visão condescendente. Eu vejo de uma forma muito pior. Eu vejo tanto o Amorim quanto o Lula, em termos de mundo, até mesmo de política interna, estão com uma cabeça de mundo da década de 2000, com aquela visão de mundo ainda. E o mundo mudou muito. O Brasil mudou muito de 2000 para cá. Então, Como que era esse mundo de 2000? 2000 a gente estava realmente começando a caminhar para um mundo multipolar, começando a querer desenhar o que veio a ser o BRICS depois, que você tinha outros países, e até mesmo a Europa, tentando se desvencilhar dos Estados Unidos. Hoje, aí é um ponto que eu discordo do Oliver, nós temos um mundo bipolar hoje em dia. Tá? China e Estados Unidos? China e Estados Unidos. Rússia virou parceiro júnior da China. China hoje Quem dá as cartas? dá as cartas para a Rússia é a China. E a Europa, por ter aceitado essa guerra agora e estar dependente do gás americano e do Oriente Médio, aceitou essa narrativa americana de que democracias contra autocracias. Tem pressionado outros países a tomarem posturas, reforçaram a OTAN, que estava moribunda,
Uma das poucas coisas que o Trump falou correto na vida foi dizer a OTAN está acabando. Por quê? Porque vocês não estão gastando nem 2% do PIB do seu orçamento na área de defesa. No início dos anos agora, 2010, 80% do orçamento da OTAN, quem colocava os Estados Unidos. 80%! Então quem realmente está bancando os americanos? Agora, começando inclusive pela própria Alemanha, o Olaf Scholz anunciou um pacote de 100 bilhões de euros para modernizar as forças armadas alemãs. Quando é que você imagina isso na Europa? Na Alemanha! Não, mas na Alemanha. É importante lembrar uma sociedade que, em função da sua história, tem uma algeriza profunda a qualquer gasto militar, que não gosta desse elemento militar na sociedade. E quando você, né, na escola, por exemplo, o cara mais burro que estava lá no fim da sala, provavelmente o único emprego que conseguia era o exército, porque ninguém queria. Era um negócio mal visto em função dessa história de ter passado por períodos de militarização da sociedade. Então isso realmente é uma mudança grande, eu concordo. Eu só acho que... assim, eu concordo que a situação para o Brasil hoje é muito mais difícil do que 20 anos atrás, quando o Lula foi presidente. Boom das commodities. Eu trabalhei por um tempo como tradutor no Fórum Econômico Mundial, e meio que faz tudo lá, assim, que é uma conferência grande de lideranças do mundo empresarial, político, que se encontram uma vez por ano na Suíça, na cidade de Davos, para discutir as grandes tendências globais. E eu ia lá na época que o Brasil estava crescendo a 5%, a 8%, etc. Era a bola da vez, e havia um mundo em que o Brasil tinha como fortalecer os seus laços com a China, com a Europa, com a Rússia, com todos os atores, os Estados Unidos, sem que isso criasse uma fricção séria. Houve, em 2010, quando o Brasil tentou negociar um acordo nuclear com o Irã, alguma tensão com os Estados Unidos, mas era um mundo em que todo mundo queria ser amigo do Brasil, e o Brasil podia, de certa forma, se aproximar de todo mundo e não tinha que fazer escolhas difíceis do ponto de vista geopolítico. Agora, com a tensão forte entre um bloco Moscou, liderado por Pequim, que inclui a Rússia, de um lado, e um bloco ocidental, há muito mais pressão, né? Isso se manifestou muito na questão do 5G, da rede 5G, quando o Brasil tinha que tomar uma decisão se vai ou não vai utilizar a empresa chinesa de Huawei na construção da sua rede 5G. Acabou apresentando um compromisso de que a rede governamental em Brasília para funcionário público ia ser construída sem insumos da 5G, e o resto do país ia utilizar uma rede 5G com Huawei, para poder manter laços e para poder continuar tendo acesso à inteligência americana, essa parceria que existe hoje entre o governo brasileiro e o governo americano. E agora, claramente, a postura brasileira em relação à Rússia tem um custo na relação com os Estados Unidos. E nisso eu concordo. Eu acho que talvez, por exemplo, a postura brasileira no BRICS agora é um pouco menos cômoda, assim, porque em agosto vai ter a cúpula do BRICS, o Tribunal Penal Internacional quer prender o Putin em função de violações, acima de tudo, eu acho que Bucha, e também de ter sequestrado crianças, eu acho que ucranianas que foram levadas para a Rússia. O quê? Não sabia disso. As regiões que eles ocuparam pegaram crianças ucranianas e levaram para a Rússia. Então o tribunal tomou essa decisão, e o Brasil inédita. O Brasil e a África do Sul firmaram o Estatuto de Roma, ou seja, fazem parte do tribunal. Os Estados Unidos, aliás, não assinou, mas o Brasil e a África do Sul, sim. Agora vai acontecer a cúpula dos líderes do grupo BRICS em agosto, na África do Sul. A legislação sul-africana prevê que o Putin precisa ser preso no momento que ele desce do avião.
E os sul-africanos... E aí? Então, e aí? O debate da África do Sul... Você fez a isso, pergunta certíssima. E aí? Então, e assim, aí? os colegas, eu, assim, toda semana venho conversando, e aí, gente, o que vamos fazer? O governo sul-africano está numa situação um pouco parecida com a do Brasil. Por quê? Porque a China é um parceiro econômico fundamental. Fundamental. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos não tem muito o que dizer, porque os Estados Unidos nem assinou esse negócio. Mesmo assim, a expectativa é, cara, se vocês assinaram, Vocês têm que cumprir. você tem que cumprir. Porque senão você está violando sua própria lei. Então agora tem gente que diz, a gente precisa Mudar a legislação. mudar a legislação para dizer, se a gente traz o cara numa tentativa de negociar um acordo de paz, o presidente sul-africano acaba de Esteve passar... lá. Esteve lá, então ele meio que pode dizer, não, eu estou encontrando com Putin para negociar um acordo de paz. Para meio que buscar uma saída. Outros estão dizendo, cara, não dá, vamos fazer online, via Zoom. Aí não tem como prender. Outros estão dizendo, vamos fazer na China. Até teve uma proposta de fazer em Moçambique, que não assinou. Então, isso é um grande problema para os caras. Só que o Brasil também, participando dessa cúpula, apertando a mão do Vladimir Putin, é uma questão hoje um pouco mais complexa. Então, essa nova situação global, ela impacta, ela contamina Que problema tem que tomar muito o que o Brasil está fazendo, inclusive o Grupo BRICS.